A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra, pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, AME Barbacena. E hoje estamos aqui com Geraldo Leburg para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o mundo dos espíritos, baseado na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, e compreender um pouquinho mais sobre questões importantes da nossa vida e do nosso retorno ao mundo espiritual, a vida no plano espiritual, para a gente aprender um pouco mais e se preparar melhor para esse nosso retorno. Bom, primeiramente convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Neste momento, Senhor, agradecemos mais esse dia, mais essa oportunidade nessa nossa encarnação para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que os nossos benfeitores espirituais possam nos intuir no caminho do bem, do amor e da paz, que possamos desenvolver, Senhor, nossas atividades aqui da melhor forma possível, amando, servindo, amparando, perdoando, auxiliando os nossos irmãos à nossa volta. E se pudermos rogar algo, Pai amado, rogamos também o Teu amparo e o Teu amor sobre todos os nossos irmãos que sofrem, por todos os nossos irmãos que passam pelas experiências da guerra, da fome, das misérias físicas e morais, Senhor. Que estes irmãos possam ser amparados pela Sua misericórdia, que nós também possamos estender as mãos aos que sofrem e assim, a pouco, construirmos um mundo melhor, construirmos o reino de Deus aqui entre nós. Seja conosco, Senhor, abençoai-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja. Eu vou ler agora uma mensagem e no final do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas para a gente refletir inicialmente sobre o conteúdo dessa mensagem. Família, lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa, não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. E por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Então fica essa mensagem inicial também para a gente refletir e ao final do programa vamos pensando sobre ela, sobre esse conteúdo. Ao final do programa a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa mensagem aqui que o Geraldo trouxe para nós no dia de hoje. E começando o nosso bate-papo de hoje, Geraldo, o mundo dos espíritos, né? Você trouxe aqui para a gente uma passagem do Evangelho para a gente começar o nosso bate-papo, falando sobre os mundos físicos, né? Que é uma mensagem que está lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, para a gente começar, Geraldo, falando sobre o mundo dos espíritos, né? Como a gente pode entender há muitas moradas na casa do Pai que João traz para nós, que Jesus traz para nós, né? Através de João. Um bom dia para você, Geraldo. Melissa, bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra, bom dia, internautas. Essa passagem, ela é assim bastante discutida, sempre comentada, e as interpretações muitas vezes são diversas, né? Nós vamos a algumas delas. Por exemplo, quando Jesus nos falou aí, reportado por João, né, sobre as muitas moradas da casa do Pai, algumas pessoas pensam e interpretam como essas moradas sendo diferentes estados de sentir, diferentes estados de alma, diferentes estados de espírito. Considero que nós passamos, né, rotineiramente por variações emocionais, psicológicas e fisiológicas, em analogia, como se nós tivéssemos no nosso dia um momento em que vivemos no céu, um outro momento intermediário que vivemos no dia a dia, no purgatório do dia a dia, e às vezes instantes fugazes que sejam, que nós vivemos um verdadeiro inferno. Então, dizem esses que assim interpretam que essas muitas moradas são internas. Os astrônomos vão com certeza voltar, né, o olhar para o firmamento, né, e verificar toda essa imensidão que pode ser descortinada, né, a olho nu ou auxiliada por instrumentos ópticos cada vez mais aperfeiçoados, e a gente tem assim uma noção quantitativa de que a olho nu, quando à noite, né, vislumbramos o firmamento, nós podemos ver de 4.300 a 4.500 corpos celestes brilhando aí na abóbada. Bom, a maioria desses corpos que são visíveis aqui a olho nu são sóis, astros, né, estrelas, e cada um deles, como o nosso Sol, em torno do qual orbitam, né, 8 planetas, né, ou 9, se considerarmos Plutão, porque há aí uma polêmica, né? Eu prefiro dizer que 9, né? Mas então cada um desses outros, né, tem lá também o seu cortejo, né, de planetas, de mundos que os acompanham, e às vezes em quantidades muito grandes. O nosso é pequenininho. Uhum. O Sol, né, o astro central, mais 8 ou 9, como o queiro, e alguns já se tem contagem de que orbitam a eles mais de uma centena de outros corpos celestes, e alguns desses corpos com a sua centena de luas, de satélites que os orbitam individualmente. Então toda essa imensidade, na visão, né, materialista e científica, uma não sendo necessariamente estar atrelada à outra, são definidas, né, como as muitas moradas possíveis, né? Mas o intuito de Jesus, ao colocar nessa passagem reportada por João, foi nos dizer que a casa do Pai, essa imensidade, é o universo, e que essas diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu grau de adiantamento. E aí, nesse conceito, nós estamos restritos nesse conceito, nesse entendimento, não restritos pelo que disse Jesus, restritos na nossa interpretação, a pensar nos mundos físicos, nas muitas probabilidades de habitação, porque Deus não criaria todo esse universo, toda essa imensidade, e apenas aqui nesse pequeno planeta, desse pequeno sistema, é que haveria vida, né? E que todo esse conjunto estaria apenas colocado para deleitar a nossa visão, né? Então, nesse aspecto, né, os mundos físicos são aqueles onde nós, como almas
como espíritos encarnados, na condição então denominada de alma encarnada, nós habitamos e podemos habitar, né? E também indo um pouco mais adiante, né, esses diversos mundos, né, eles têm condições com certeza muito diferentes de habitabilidade, né, diferentes uns dos outros. Uhum. Há aqueles que têm um grau muito mais elevado do que o nosso e há aqueles em grau de igualdade e outros em grau inferior ao nosso, né? Então, nessa criação intensa, contínua, todos de uma forma, talvez que nós não possamos abranger de um só olhar, eles são destinados à habitação das criaturas do Criador, né, de Deus nosso Pai. Então, com né, a destinação para que possamos crescer, para que possamos evoluir. Com certeza. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 55, ele traz uma mensagem que é muito interessante, né, no mesmo sentido do que você está trazendo para nós aqui, de que realmente a gente vê essa imensidão como você coloca. Isso, esses números que você citou de 4.000 e pouco é o que a gente vê a olho nu, né? A olho nu. Ou seja, quase nada, porque a olho nu a gente realmente vê muito pouco em relação a todo o universo, né? Então, fica até difícil a gente imaginar que Deus criaria tudo isso que existe, que a gente vê, principalmente que a gente não consegue nem ver, nem saber que existe, apenas para existir vida num pequeno planetinha, né, no final da Via Láctea, né, bem no cantinho, lá no finalzinho da Via Láctea, e só para a gente ter vida aqui, só nesse pequeno planeta chamado Terra. Seria até assim um pouco de excesso de pretensão nossa acharmos que só aqui é a vida, né, Geraldo? Não seria uma coisa racional, digamos assim. Obviamente que não teria lógica nenhuma toda essa imensidade e apenas um pequeno, né, grãozinho de areia que representa o nosso mundo nesse conjunto todo ter vida. E isso Kardec, comentando, né, sobre esse tema na questão 55 que você citou, ele fala muito acertadamente que Deus povoou os mundos de seres vivos, né, e todos concorrem para o objetivo final da providência. E ele acentua principalmente que a nossa visão, a restrição da nossa visão, a limitação da nossa visão, que acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Então, essa colocação que ele faz, né, evidentemente que na realidade, né, do século de meados, da segunda metade do século XIX, o entendimento ainda muito escasso, academicamente falando, e hoje nós já temos um descortinamento muito amplo. Vemos aí o empenho, né, de muitos cientistas, de muitas instituições, né, em explorar, né, o universo. E isso vai nos revelar com certeza assim, a grandeza que ainda julgamos, né, pelo que podemos conceber, mas ela deve ser muito maior ainda do que aquela que nós vislumbramos. Ok. Bom, nós vamos basear agora também, né, como a gente havia informado, na parte segunda, no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre os mundos espirituais, mais exatamente aí nas questões 149 a 164, para se você quiser nos acompanhar aí com a sua obra, o Livro dos Espíritos. E essas questões, esse capítulo, ele vai falar sobre a alma após a morte, né, a sua individualidade, vai falar sobre a vida eterna, a separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual nesse processo, né, todo. Então, Geraldo, logo quando a gente passa para analisar a questão do homem após a morte, né, a morte do corpo físico, porque a gente sabe que a morte, na verdade, não existe nesse sentido de extinção da vida, né, mas apenas a modificação do processo de vida ou da forma de vida. Então, Kardec, na questão 165, ele fala que após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa.
E isso é um ponto que a gente precisa refletir, porque é uma frase curta, mas com consequências complexas, né? Cada um, após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, ou seja, nós mantemos a nossa individualidade e vamos nos deslocar para regiões espirituais que estão em consonância, né, de acordo com os nossos sentimentos, pensamentos. Como que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, Geraldo? Porque eu acho que é uma situação muito séria para refletirmos em vida para onde nós desejamos ir após a nossa desencarnação, né? É uma sintonia do nosso viver, né, enquanto encarnados, e da gama variada dos nossos interesses, né, das nossas aquisições, né? Ele coloca isso porque, na realidade, um materialista, um indivíduo materialista, o que ele pretende, o que ele pensa? Ele sabe que, né, no final de um ciclo, né, vai ocorrer, né, a falência, né, do corpo físico. E o que ele pensa a respeito disso? Se ele está apenas restrito à materialidade, será apenas um sepultamento, consequentemente, né, a decomposição e um monumento lá funerário em um cemitério ou onde quer que seja que os seus despojos sejam colocados, e que ficará, né, aquilo, a lembrança daquilo que ele porventura tenha construído de positivo ou de negativo na memória dos que restaram, dos que aqui ficaram. Mas se o pensamento, se a sintonia do indivíduo já está voltada para a sua essência espiritual, o reconhecimento do eu espiritual, do eu que espírito, estou aqui transitoriamente, nós temos com certeza que pensar de uma forma mais elevada, de uma forma que venha a nos trazer, né, uma resposta, um conforto daquilo que vai ocorrer após aquele momento em que chamamos de morte, que é a morte física, né? Acabará tudo, vai ficar apenas aquilo que teremos deixado como legado positivo ou negativo para os nossos contemporâneos? Não, nós vamos manter a nossa individualidade, o nosso espírito mudará de uma realidade tangível, de uma realidade corpórea, o seu invólucro, para a manutenção de um outro invólucro, né, que nós, espíritos encarnados, temos, e que vamos ainda permanecer com ele ainda por muitas encarnações, que é o perispírito, esse corpo intermediário, e vamos seguir como espíritos, que é a nossa essência, lá no mundo, naquele ponto onde dizemos, né, distantemente, lá no mundo espiritual, né, progredindo, vivendo, né, realizando, buscando o nosso aprimoramento. E nessa passagem, nós trazemos aí do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, o item 2, que queremos destacar, né, e ele cita que enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Essa colocação, ela vem reforçar aquilo que foi colocado no Livro dos Espíritos. Após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa. Então, nós vamos, a partir daquele momento, denominado morte, estarmos defrontados com uma realidade que é diferente, mas que pode ser antevista. E mesmo o materialista, ele vai viver esse momento, sim. Ele é materialista até o momento em que ele vai desencarnar. A partir daquele momento, poderá ocorrer um lapso de tempo muito grande ou pequeno, talvez, não sei, né? Vai depender de como ele tenha se portado em sua vida, né? Das construções e dos créditos que ele tenha obtido. Ele vai se defrontar com essa realidade espiritual, e tomara que seja para ele assim uma revelação maravilhosa, uma revelação confortadora, que mesmo ele não tendo conhecido isso enquanto tenha vivido no corpo físico, ele possa se deslumbrar realmente com essa beleza da vida espiritual.
E você me fez lembrar que agora aquele livro, um livro espírita que é Memórias Póstumas de Machado de Assis, né? Que Machado de Assis em vida escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Isso. Mas depois de desencarnado, Machado de Assis escreve os Memórias Póstumas de Machado de Assis, por ele próprio, né? E o livro é fantástico porque quem gosta de Machado de Assis, aquela forma irreverente dele, ele conta o processo da desencarnação dele, do desenlace. E as frustrações, as dúvidas, a própria incredulidade dele, né, com a morte, que ele não aceitou no primeiro momento, ele nem desconfiou que ele tivesse, num primeiro momento, morrido, e mostra essa questão da afinidade, de onde que nós nos vinculamos após a nossa desencarnação. Então, recomendo essa obra, que é uma obra pequenininha, mas bem interessante, Memórias Póstumas de Machado de Assis, dentro de tantas outras, né, mas essa me veio à memória agora. Agora, Geraldo, de uma forma didática, a gente pode sintetizar ou sistematizar, né, essas opções que nós temos após a nossa morte? Explica para a gente um pouquinho. Bem, sempre é possível a gente, né, tentar abordar essa questão assim, de uma forma, né, sintética, organizada mesmo. Uhum. Né? Nós teríamos 3 condições, entre outras, as mais destacadas. Né? A primeira, né, como opção após a morte física, ela está descrita como sendo continuar vivendo na crosta terrestre. E se continuar vivendo, é porque às vezes o espírito não tem nenhuma noção, quando encarnado, o indivíduo não tem nenhuma noção, não se interessa em buscar o aprimoramento, buscar conhecer. Então, ele faz a passagem, né? Quer dizer, morre o corpo físico e ele, espírito, continua achando que está vivo. Continua ligado ao seu cotidiano, às suas rotinas, e claro que não de uma forma natural, porque isso provavelmente não vai acontecer logo no primeiro momento após o desencarne. Passará um lapso de tempo muito grande, às vezes inconsciente, né, adormecido espiritualmente, e quando ele desperta desse adormecimento, ele desperta no meio em que ele conhecia, no meio em que ele vivia, vendo e tendo contato, relacionamento com as pessoas que ele conhecia, e se sentindo, às vezes, assim, né, estranhamente, eu estou falando e não estão prestando atenção, ninguém está me dando atenção, o que é que está acontecendo? E aí, assim, para a gente aguçar a lembrança de como isso, visualizar como isso pode acontecer, lembro também de um filme, que não é um filme espírita, mas é um filme que provavelmente já tem uns 30 anos que ele... Né, é o Ghost. Né? E mais alguma coisa do título dele, mas o outro lado da vida, se eu não me engano, né? Em que descreve ali a presença espiritual de um senhor, de um jovem ainda, que desencarnou, mas não estava preparado, e ele continua durante um tempo na trama, né, daquele filme, evidentemente que por estar, né, tendo sido vítima, né, de um assassinato, por estar ligado ainda às questões da matéria, uma separação muito brusca, muito violenta, né, e ele não tinha essa percepção, então ele continua vivendo como se estivesse vivo. E na história, na trama, para quem viu o filme deve se lembrar, né, ele convive com outros espíritos que vivem a mesma realidade que ele, achando que ainda estão imersos na matéria. Né? E isso se dá, talvez, com muita frequência, em função de como ele se preparou, né, para esse evento. É claro que ninguém está se preparando para que em um determinado momento esteja vivendo e no momento seguinte se encontre, né, morto por um processo violento, como aconteceu na história do filme. Mas eles são, por outro lado, também espíritos que têm alguma razão, né, apegados à matéria, uns, né, o apego à vida material, a ignorância, a confusão e medo. Que, olha, nós temos um medo bastante assim, intenso do que chamamos de morte, porque não nos preparamos para esse evento. Né?
Os apegos excessivos a pessoas e lugares também nos prendem espiritualmente ao ambiente, né? E isso muitas vezes até causado pela retenção que os familiares fazem daquele espírito, segurando, não querendo, não aceitando aquela passagem, né? Outras questões também que prendem ao ambiente terra são as inclinações pelas drogas, pelo álcool, fumo, comida, sexo, pelas coisas que são ligadas à matéria em si. E isso causa um embotamento espiritual tão grande que o espírito mesmo desencarnado ele continua vivendo, né, vivendo entre aspas, entre os encarnados para usufruir desses prazeres a que ele estava acostumado. A vinculação a negócios não concluídos provavelmente também seja um item de grande importância nessa retenção, na permanência do espírito. E, infelizmente, o desejo de vingança. A história daquele filme mostra, no primeiro momento, a perplexidade, né, da ocorrência e, em seguida, a vontade de proteger, né, a amada que ficava ali à mercê, né, do assassino, mas de uma forma bem também intensa o desejo da vingança, de fazer com que o outro, aquele que tinha sido o seu algoz, né, pagasse pelo crime cometido. Então, entre outras, essas questões mantêm o espírito desencarnado vivendo na crosta terrestre. E aí a gente tem uma outra situação que seria uma continuidade, digamos assim, aqueles que não ficam necessariamente vinculados à crosta terrestre, mas deslocam-se para outras regiões próximos, de qualquer forma, à crosta, né? Ou seja, ainda vinculadas ao plano terra-terra aqui, que seria o que nós chamamos de umbral. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a questão do umbral, Geraldo? Essa aí talvez, né, seja o destino preferencial por escolha ou por imposição, né, da grande maioria de nós, né? Após a morte, né, o espírito localizar, né, nessa região chamada umbral. E definindo o que é essa região, é uma região, é uma esfera muito próxima, né, à superfície da Terra, né? Há uma definição de que ela se divide também em várias camadas, né? Quanto mais próxima da superfície da Terra, mais densa a camada, né? Esse caso daqueles que continuam vivendo na crosta, com certeza eles estão localizados, a gente citou primeiramente, na primeira esfera, né? Mas tem, né, na definição aí colocada pela doutrina espírita outras duas, e eles são ali localizados, ali colocados após o desencarne, para que possam, né, fazer uma transição de reconhecimento de sua situação, se arrependidos daquilo que tenham porventura feito errado, né, e se praticaram a humildade, serem socorridos por espíritos superiores, espíritos elevados que em missão estão ali também buscando, né, sinais de arrependimento, sinais de resignação daqueles que eles se encontram para poder resgatá-los. Mas às vezes acontece que, por não ter essa sensibilidade, aqueles que ali se encontram estão ali retidos por espíritos rudes, primitivos, iguais a eles, ou até de condição inferior, que os estará ali escravizando à sua vontade. E aí a gente tem um terceiro passo, digamos assim, né, que é o recolhimento, seria o recolhimento em colônias espirituais. Fala para a gente sobre essa possibilidade um pouco, Geraldo. Essa a gente diria que pode-se chegar a ela por dois caminhos, né? O caminho passando pelo umbral, pela primeira esfera, segunda e terceira do umbral, ou talvez já tendo, né, o benefício de chegar pela segunda esfera, até pela terceira, mas passando pelo umbral. Ou aquele outro caminho, que é o caminho dos bem-aventurados, daqueles que conseguiram levar a bom termo as suas realizações e progredir, fazendo com que os outros espíritos que com eles convivem também tenham progredido e que chegam, né, a essas colônias espirituais, né, onde ficarão por um determinado tempo, né,
integrados àquela vida do espírito, a vida espiritual, a vida extrafísica, trabalhando, não vão ficar ali ociosos, trabalhando, ajudando a outros e programando, se necessário, a sua próxima reencarnação. Geraldo, a gente está falando sobre o mundo dos espíritos. Você falou um pouquinho sobre o retorno dos espíritos, né? O nosso retorno ao mundo espiritual e o que nós podemos encontrar nesse retorno, né? As situações que a gente pode se deparar neste retorno. E como você colocou, é uma situação assim, são as possibilidades, não quer dizer que seja um, outro ou outro, né? Cada caso é um caso e a gente sabe que existem diferenças de um caso para outro, mas são as possibilidades ali que a gente teria de forma mais didática, digamos assim, né? Para a nossa análise. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão dos mundos fluídicos, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender esse mundo aí destinado, né, à habitação dos espíritos. Explica para a gente um pouquinho o que seriam, então, os mundos fluídicos. Geraldo? Bem, essa denominação é um destaque dentro da denominação geral de mundos espirituais. Só relembrando aqui aquela questão número 959 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado a espiritualidade de onde tem, né, nós espíritos, né, o sentimento, a lembrança, né, a percepção do que vai acontecer na vida futura, depois da morte física. Que os espíritos respondem que antes de encarnar, né, nós espíritos já conhecíamos todas essas coisas e que encarnando conservamos, mesmo que vagamente, uma lembrança de tudo isso que aprendemos. Então, esses mundos fluídicos, espirituais, fluídicos, são destinados à habitação de espíritos que, desde o estado de infância e de instrução, nunca faliram e que, conservando-se sempre puros na senda do progresso, na sua evolução, eles progridem, eles se elevam no estado fluídico, sem nunca terem passado pela experiência carnal, terem encarnado ou reencarnado. Mas esses mundos não são assim apenas um privilégio, vamos dizer, desse grupo de espíritos. Todos os espíritos que, tendo encarnado, passando pelos vários degraus evolutivos, né, e se aperfeiçoando, em um tempo, atingindo essa perfeição, a condição de espíritos puros, estarão convivendo com essa outra leva de espíritos que sempre acertaram, que sempre deram certo, né? Então, e estarão convivendo com eles, né, nessas moradas denominadas de mundos fluídicos, né? E agora a questão das esferas espirituais também, que seriam essas subdivisões, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para nós, né, para o ouvinte que está acompanhando com a gente no Mistério Espírita, como seriam essas esferas espirituais, Geraldo? Da mesma forma que aqui no planeta Terra nós temos, né, a diferença entre os continentes e os países, né, de cada continente entre si e de um continente para outro, também nos mundos espirituais nós vamos conviver com essas subdivisões. Evidentemente que é possível que um espírito ele possa pular vários degraus, né, nessas esferas após o seu desencarne, em função do que ele tenha conseguido aquinhoar, né, de elevação espiritual. Mas são muitas essas esferas porque elas são para alojar de forma adequada os espíritos segundo o seu grau evolutivo. Isso é um conceito antigo, né? Desde a antiguidade, né? Os povos, quando refletindo sobre essa questão, né, do que vem após a morte, né, sempre imaginavam alguma coisa e visualizavam, né? Alguns aceitavam, né, já a ideia de céus superiores, superpostos uns aos outros, né? Daí aquela concepção de primeiro céu, segundo céu, por aí, né? Até o sétimo céu. E esse sétimo céu seria, nesse sentido, o mais elevado.
quando até aquela expressão que se diz assim, estou me sentindo no 7º céu, que seria assim, estou no máximo, no ápice, né? No ápice, né, daquilo que se pode conseguir. Então, seria o abrigo, né, da suprema felicidade que se pode imaginar aqui do nosso ponto de vista ainda limitado, né? Havia, assim, concomitantemente com essa ideia dos 7 céus, né, também os muçulmanos, eles tinham essa mesma percepção, mas eles já iam um pouquinho mais adiante, já admitiam existir mais 2, né? Na contagem deles seriam, então, entendido a existência de 9 céus, né? Que em cada um deles, né, são gradativos, né? Em cada um deles se adquire melhor e de uma forma mais ampla, né, a felicidade daqueles que creem, né? E a teologia cristã, de uma forma geral, reconhece a existência de 3 céus: um céu inferior, um céu médio e um céu superior. Isso a teologia cristã, e aí não estamos colocando assim, ligado à doutrina A ou à doutrina B. De uma forma geral, há que haja a existência desses 3 céus. E lá na citação sobre o apóstolo Paulo, diz que Paulo de Tarso, foi alçado ao 3º céu, ao céu dos bem-aventurados, né? Então, essa a concepção das esferas espirituais, né? E a obra de Kardec traz mais informações a respeito dessa situação, né? Dessas subdivisões, dessa estrutura, digamos assim? Traz alguma coisa, mas a gente observa que Kardec teve muito pouco tempo durante seu apostolado, né? De 1853, 1854, seus primeiros contatos, né, com os fenômenos espíritas, os fenômenos espirituais, melhor dizendo, até o seu desencarne em março de 1869, e dentro até de um ambiente de dificuldade de colocação dessas ideias, porque eram ideias revolucionárias para o meio em que elas eram divulgadas. Então, ele não teve muito tempo, evidentemente que a espiritualidade tem todo esse manancial de conhecimento a ser transmitido, mas ele teve pouco tempo. Foi bastante sintético o trabalho dele dentro dessa estrutura das esferas espirituais, né? Mas nós temos assim, na continuidade, né, porque Kardec não pôde fazer tudo, e evidentemente a espiritualidade já tinha, né, outros apóstolos para continuar o seu trabalho. E aí, entre esses outros, vamos destacar, né, a vida, né, de Chico Xavier, né, e o intercâmbio dele com a espiritualidade, né, principalmente, né, através de André Luiz e de Emmanuel. Mas, notadamente, a gente quer citar, né, o livro Nosso Lar, né, de autoria mediúnica, de André Luiz, né, que, trazido pelas mãos de Chico Xavier, né, ele dá um relato muito amplo, dá assim, uma condição muito fácil a gente identificar o que são essas esferas espirituais no decorrer da transcrição da sua obra muito extensa, né, e muito rica. É verdade, realmente é uma obra que nos traz muitos detalhes, e uma coisa curiosa da obra é que Chico, porque foi o primeiro contato dele de escrita do André Luiz, foi a primeira obra, né, de André Luiz, né, através do Chico. E há relatos de que Chico teria ficado com o pé atrás, né? Tipo, será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo mistificado? Será que esse espírito está falando a verdade? E que aí André Luiz teria levado Chico para conhecer a colônia Nosso Lar, em desdobramento, obviamente, né? Para que ele não parasse a obra, né? Em virtude da sua dificuldade de conseguir compreender um pouco da estrutura do Nosso Lar, da colônia espiritual Nosso Lar. Porque nós estamos vendo, assim, estamos inseridos dentro de uma realidade física, material, tecnológica, e tudo que a gente, para entender, a gente traz fazendo uma correlação com aquilo que a gente está conhece, vendo, né? Então, assim, justifica, né, que tenha tido um certo cuidado, um certo temor. Um zelo mesmo, né, para que não fizesse nada. Isso aí, essencialmente, o zelo. É verdade, Chico tinha muito essa questão mesmo desse cuidado, né?
E aí, dentro dessa obra do Nosso Lar, Geraldo, nós vamos verificar também que há essas diferenças, digamos assim, desses níveis, dessas esferas espirituais, né? E aí André Luiz vai relatar para a gente um pouco também a questão do umbral. Ele vai relatar ali o momento da Segunda Guerra, né? Quando espíritos retornam da Terra desencarnados através da Segunda Guerra, e muitos são recolhidos na colônia, diretamente na colônia, mas muitos também são mantidos ou se vinculam a regiões de sofrimento em virtude das suas próprias condições espirituais. E isso a gente vê que existe realmente essa separação, não seria bem o termo correto, mas esse envio, né, ou essa manutenção desses irmãos em determinadas áreas de acordo com o estágio evolutivo que eles se encontram. E isso faz parte do processo evolutivo do ser, né? Ou seja, não é uma punição estar numa região de umbralina, numa região de sofrimento, mas é uma experiência necessária para que aquele ser possa refletir sobre os seus atos, sobre as suas escolhas. Seria mais ou menos por aí? Isso, voltamos aí nesse ponto àquela questão ali, né, inicialmente focada, sobre não estar preparado para esse momento. Então, quando ocorrem as guerras, né, as catástrofes, né, grandes contingentes, né, chegam assim de uma forma inesperada ao mundo espiritual e com certeza terão dificuldade, embora com certeza também estarão sempre amparados por espíritos que os estarão acolhendo, mas terão dificuldade, terão que passar, né, gradualmente pelo entendimento dessa realidade. E isso foi mais ou menos na época em que veio à luz, em 1943, o livro Nosso Lar, estava mesmo no meio da chamada Segunda Grande Guerra Mundial, um grande contingente, né, de espíritos desencarnando, né, uma movimentação muito grande no sentido do armamentismo, da belicosidade aqui no plano, na Terra. E evidentemente que atraindo também do plano espiritual aqueles espíritos ainda inconformados, ainda sedentos por sangue, sedentos por vingança, que vieram piorar a psicosfera, aquele clima envolvente da Terra. Então, cuidado que o mundo espiritual tem que ter, e tem nessa época, muito ampliado para que possa levar a bom termo assim, a sua missão, né? E na descrição colocada lá em Nosso Lar, ele cita, né, que nas esferas espirituais, em cada uma esfera, né, a imensidade de colônias espirituais existentes, ou seja, os espíritos que ali chegam, eles são levados para estar em contato num meio que seja mais familiar, que seja mais conhecido deles, até para minimizar o impacto dessa mudança, para que eles sejam amparados por outros e juntamente com outros em iguais condições, né? Então, as colônias espirituais descritas aí abundantemente no livro Nosso Lar nos traz essa realidade. E, por outro lado, a gente fala dos espíritos em situação de sofrimento ou de dificuldades de adaptação, digamos assim, ao mundo espiritual, mas nós vamos ver também no Nosso Lar relatada a questão dos espíritos superiores, ou seja, espíritos que já ascenderam, estão já em esferas superiores ao Nosso Lar, porque, como é citado na própria obra, Nosso Lar está bem próximo à Terra, na verdade, né? É uma colônia espiritual já numa situação melhor, mas ainda bem próximo à crosta terrestre. E aí a gente vai ver, por exemplo, no livro Nosso Lar, o relato da visita da mãe de André Luiz, que não estava na colônia, né? Estava em situações mais elevadas. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa... Assim, é consolador realmente esse fato, porque os espíritos mais elevados, eles têm livre acesso permanentemente para transitar em esferas fluidicamente inferiores àquelas às quais eles estão ligados. E eles com certeza estão fazendo esse trabalho, né, de uma forma assim caridosa, misericordiosa, né, e constante, né? Então os espíritos mais elevados estão sempre em missão, né, em expedições nessas esferas, nessas regiões mais densas, né, buscando ali a remissão daqueles cativos
daquelas regiões de sofrimento. E com relação ao termo umbral, gostaria só de dizer que às vezes a gente usa muito essa palavra aqui também na nossa vida do dia a dia, né? Associada a karma, né? Estou vivendo um verdadeiro umbral. Às vezes a gente fala isso assim de uma forma bastante irresponsável, até bastante desconhecida, porque o que traz mesmo de conhecimento do que é a vida no umbral é algo bastante penoso. Então nós temos que viver aqui buscando não, a partir do momento do desencarne, não estar pelo menos na esfera mais densa do umbral, merecermos esferas mais elevadas. E aí, chegando no final do nosso programa, Geraldo, eu lembro da nossa mensagem inicial, que eu acho que vamos conseguir fechar o tema de hoje, porque a mensagem inicial fala sobre família, né, que é o lugar do perdão, né? E aí, se a gente todos nós estamos inseridos numa família de alguma forma, né? E se nós precisamos exercitar o perdão dentro da família, já é uma forma de nós nos prepararmos depois para o nosso retorno ao mundo espiritual também, né? Não levarmos as mágoas, não levarmos os rancores, as dores para o plano espiritual, para evitar sofrimentos no plano espiritual também, né? A família é a maior e a melhor escola que podemos cursar para que esse momento seja um momento feliz, um momento de bem-aventurança. Né? E não só a família consanguínea, porque sabemos que é muito mais ampla a família espiritual e é a família como humanidade, como um todo. Né? Hoje nós temos aí uma realidade próxima aí a nós aí dos venezuelanos, passando por tantas dificuldades internas, né? E nós aqui também temos as nossas dificuldades, mas sempre podemos estender um pouco mais a mão, um pouco mais o braço para ajudar, né? Para sermos solidários e construir, né, um mundo melhor. E essa mensagem, Melissa, interessante curiosidade, qual seria o autor dessa mensagem que transita aí, né, pelas redes sociais, né, que você leu aí no início? Então, interessante é a autoria que é atribuída, né? Que é atribuída ao Papa Francisco. E aí, quando a gente vê a questão de mundo espiritual, do nosso retorno do mundo espiritual, na verdade, todos nós somos filhos de Deus, né? Não existe distinção de credo, de raça, de nada. E quando a gente vê, sendo essa mensagem efetivamente do Papa, a beleza, né, da gente trazer essa comunhão entre todas as pessoas e toda a família humana que existe no planeta, né? Mas mesmo que essa mensagem seja atribuída ao Papa, não seja de autoria dele, sabemos duas coisas. Que ele teria condições plenamente de redigir uma mensagem desse teor e que essa mensagem, redigida por quem quer que seja, veiculada e levada ao entendimento, à meditação de cada um de nós, vai nos ajudar com certeza a repensarmos o momento que vivemos hoje. Com certeza. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa. Que Jesus te abençoe na sua caminhada. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, agradecemos a participação dos ouvintes, o carinho de todos vocês. Desejo a vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de muita luz. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.